Amém? Então vamos lá. O tema é Vencendo o Gigante. E nós vamos meditar em 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 1. O subtítulo diz assim: Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Preste atenção. Antes de Deus ungir Davi, o povo havia escolhido Saul para ser rei. Eu quero que você entenda nesta noite, quando o homem age e quando Deus age. A diferença. Existe muitas pessoas subindo sobre o altar e não é o lugar de estar. Porque ele foi ungido pelo homem. Ele foi chamado pelo homem. Porque ele tem um conhecimento, porque ele fez uma teologia. Teologia não quer dizer que você é chamado por Deus. E aqui nós vemos a diferença. Por isso que eu e você estamos suportando os dias difíceis. Porque quem nos ungiu, quem nos chamou, quem nos escolheu foi Deus. Amém? Você crê que quem te ungiu, quem te escolheu e quem te chamou é Deus? Diz assim então. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Eu vou falar uma coisa aqui que talvez pode chocar muitas pessoas que vai ouvir. Tem muitos pastores que estão em cima do altar que Deus já rejeitou há muito tempo. Porque não tem mais compromisso com Deus. E Deus está fazendo a pergunta para mim e para você: até quando você terá dó? Deus olha para Saul, pode se sentar, irmão. Deus olha para Samuel e fala da seguinte forma: Samuel, até quando você terá dó de Saul? Existe hoje, irmãos, no meio cristão, no meio evangélico, quando pessoas chegam numa maturidade espiritual, ele acha que não precisa mais buscar a Deus, ele acha que não precisa mais consagrar, ele acha que não precisa mais orar, ele acha que não precisa mais ler a Bíblia. E Saul passou pela esta fase. Continuando o versículo: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tem provido um rei. Irmãos, eu vou tirar dentro desta passagem e basear na minha família. A minha família é grande, como era a família de Jessé. Jessé não tinha só Davi como filho. Se não falha em memória, ele tinha 8 filhos ao total. E Deus fala assim: Samuel, enche o vaso, vai até a casa de Jessé, o belamita, porque lá tem alguém que eu escolhi, chamei e vou capacitar para conduzir o meu povo. Irmãos, preste atenção.
as igrejas que estão pregando o verdadeiro evangelho, cada dia que passa ela tem diminuído a frequência. As igrejas que pregam o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho nos confronta a renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus. E Deus manda Samuel chegar à casa de Jessé. Primeiro filho que chegou diante Samuel, Eliabe, que está em 1 Samuel 16:8. Então chamou Jessé, versículo 6, perdão. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quem era Samuel? Ele era profeta. E quando ele viu Eliabe, a Bíblia diz que Eliabe era um homem alto de estatura, magnífica aparência. Então ele era o quê? Um homem simpático, um homem forte, um homem preparado para reinar, um homem que tinha um físico de um grande guerreiro. Mas Deus está ensinando para mim e para você que Ele não olha pela aparência física. Por isso que tem muitas pessoas sendo enganadas. Porque é muito fácil a aparência física te enganar. É muito fácil eu subir no altar e mostrar para você que eu sou santo. Ou você subir no altar e mostrar que é santo. E Deus olha para Samuel e fala: Samuel, eu não vejo o homem como você vê. Você está vindo por fora, eu vejo por dentro. Irmãos, preste atenção numa coisa. Deus não faz acepção de pessoas, mas para Ele dar uma responsabilidade, Ele escolhe a dedo. Você concorda sim ou não? A responsabilidade que estava sobre a decisão que Samuel ia tomar de ungir um rei, colocaria toda uma nação em perigo. Eliabe não agradou o Senhor. Segundo filho, Abinadab, que está em 1 Samuel 16:8, a mesma coisa. Entrou Abinadab e Samuel olhou e falou: aí está o rei. Eu acredito que Deus tem falado no ouvido do profeta, falar: profeta, você anda comigo todos os dias, eu falo com você todos os dias, eu te dou visão todos os dias, e você ainda não me conhece. Manda esse passar. Veio o terceiro filho, chamado Samar, que está em 16:9, a mesma coisa. Era um filho bonito, de boa aparência, e Deus fala: Samuel, esse não me agrada. Quarto filho, Natanael, que está em 1 Crônicas 2:14, a mesma coisa. Quantos já se passaram na igreja, já sentou do seu lado, já caminhou com você e hoje não estão mais? Porque tem pessoas que são escolhidas pela aparência. Porque às vezes ele sabe
falar bem. Por isso que ele é convidado, por isso que ele é chamado. E Deus não vê desta forma. Às vezes Deus pega uma pessoa que não sabe ler e nem escrever, mas quando ele abre os lábios, o céu desce na terra. Porque quem capacita é Deus. Quem dá unção é Deus. Então se passa 4 filhos e nada. O 5º filho, Radai, que está em 1 Crônica 2,14 também. 6º filho, Ozem, que está em 1 Crônicas 2,15. Ele tinha 3 filhos diferenciados. Ozem era um grande guerreiro. Irmãos, Deus não chama o homem ou a mulher por aquilo que ele é. Ele te escolhe e capacita a mim e a você do jeito dele, não do nosso jeito. Nós vemos aqui outro homem guerreiro, mas não agradara ao Senhor. Aí o profeta chega e fala assim: acabaram-se os filhos. O próprio pai Jessé, irmãos, não levava muita fé em Davi, porque Davi era diferente dos seus irmãos. Davi era pequeno, Davi era ruivo, diferente de todos os irmãos. Davi fedia urina de ovelha, cheirava fezes de ovelha e na sua mão a harpa. Eu acredito, eu não estava lá para ver, mas eu acredito que quando as ovelhas estavam pastando, Davi sentava debaixo de uma árvore e começava a entoar louvores. Poderoso, poderoso é o Senhor, santo é o Senhor. Aí Samuel manda trazer Davi. Quando Davi entra na sala, o cheiro forte de ovelha, com a harpa debaixo do braço, os outros irmãos olhou e começou a debochar. Se Deus não escolheu a gente que é forte, se Deus não escolheu a gente que estamos preparados para a batalha, vai escolher ele, um simples pastor de ovelha. Mas olha o que Davi era: pastor de ovelha, escudeiro, líder militar, músico e poeta, e um homem segundo o coração de Deus. Irmão, Deus sabe cada um de nós que estamos aqui de coração. Por que Deus mandou Samuel ir à casa de Jessé? Porque Deus sabia que ali tinha um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 16:13 diz assim: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Preste atenção. Ele recebeu 2 unções: a unção do azeite e a unção do Espírito Santo. Só que Davi não começou a reinar imediatamente após ele receber a unção. Deus começou a preparar Davi. Como que Deus começou a preparar Davi?
Primeiro gigante que Davi enfrentou, o leão. Ele estava apacentando as ovelhas, o leão veio, ele o matou. Segundo gigante que se levantou contra Davi, o urso. Ele foi e matou. Ele começou a adquirir experiência. Os gigantes que têm se levantado na nossa vida é para mim e você adquirir experiência. Mas quem estava reinando? Saul. Tornou-se ajudante de Saul. Agora nós vamos entrar onde Deus quer falar comigo e com você. 1 Samuel 16, 22 e 23 diz assim: Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Por que o rei achou graça aos olhos de Davi? Porque Davi tinha o Espírito Santo de Deus. Por que tem muitas pessoas que gostam de ficar perto de você? Por que tem muitas pessoas que se sentem bem quando está perto de você? Porque eles veem a graça de Deus, a presença do Espírito de Deus sobre você. Versículo 23. Agora Deus agindo, olha só. E sucedia que quando o espírito mau, preste atenção, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, quem que Deus usava? Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão, então Saul sentia aliviado e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Irmãos, o que eu vou te falar é muito sério. Quando um homem e uma mulher de Deus se afasta de buscar a orientação em Deus, o demônio começa a atormentá-lo, como está aqui na Bíblia, irmão. A Bíblia não mudou, Deus é o mesmo. Por isso que você tem visto muitas pessoas desafiando Deus em cima do altar, muitas pessoas perdendo o respeito de Deus em cima do altar. Por quê? Estão sendo direcionados por enganos pelos demônios. E tem muitas pessoas aplaudindo coisas que líderes estão fazendo. É por isso que Deus está te levantando para te colocar perto dessas pessoas, para esses demônios ser expulsos. Enquanto ainda há tempo, Saul começou a ver que Deus era com Davi. E hoje não é diferente. Quantos gigantes se levantam, às vezes dentro do seu ministério, às vezes irmãos de outra igreja, se levanta contra você. Aí você fica sem saber o motivo. Porque ele começa a perceber que Deus está te levantando. E quando Deus começa a te levantar, Satanás joga os ciúmes. Aí começa o opositor se levantar contra a igreja e contra você. É o que aconteceu com Saul e Davi. Saul desobedeceu ao Senhor, não cumprindo o seu mandamento de destruir os amalequitas. Quando Saul estava reinando, Deus falou assim: Saul, você vai lá e vai matar todos os amalequitas.
Do mais novo ao mais velho, não vai sobrar nenhum animal vivo. Quando chegou lá, sabe o que Saul fez? Negociou com os amalequitas. É o que está acontecendo hoje nas igrejas. Líderes estão fazendo pacto com os amalequitas, recebendo as oferendas dos amalequitas e trazendo para dentro da igreja, como fez Saul. Eu posso te enganar, eu posso enganar meu líder, mas eu não engano Deus, porque Deus vê tudo. E quando Saul desobedeceu, o Espírito de Deus se retirou dele. É o que está acontecendo hoje também. O Espírito de Deus está se retirando de muitas igrejas pelo mundo afora. Um dia um irmão me contou uma ilustração que tinha uma senhora batendo na porta da igreja e de repente chegou um senhor todo de branco e começou a bater. E ela conversando com esse senhor, ela perguntou assim: eu bato aqui há tanto tempo, eles não deixam eu entrar. Aí esse senhor falou para ela assim: eu já saí daí há tanto tempo e até hoje eles não deixam eu entrar de novo. Sabe o que isso significa? Quantas igrejas o Espírito Santo, o Deus poderoso, o Senhor Jesus está batendo na porta e as portas não estão se abrindo como Saul fez. Saul fechou a porta para Deus porque desobedeceu. 1 Samuel 17, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, e tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Irmãos, eu estava pesquisando sobre gigante. Se eu estiver enganado aqui, estiver errado, você pode me corrigir, tá, John? Eu estava analisando. Tinha gigante que tinha altura de 2,92 a 5 metros de altura. Se você pesquisar na Bíblia, você vai ver. Porque Golias não era o único. Golias tinha outros irmãos também gigantes. E alguns estudiosos dizem que tinha mais gigante e te atingia 5 metros de altura. Às vezes eu e você enfrentamos lutas que parece que não vai ter fim. Versículo 10 diz assim: e disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. Agora vamos voltar aqui atrás. Quem tinha que estar na frente da nação? Quem era rei? Aonde Saul estava? Sentado no trono. Porque ele não tinha mais caráter de rei. Ele não tinha mais a condição de reinar. É por isso que o gigante se levantou, desafiando toda uma nação. É por isso que no século 21 está acontecendo. Satanás tem se levantado na terra e tem desafiado as igrejas. Porque tem muitos líderes em cima do altar que não tem mais a graça de Deus. Ele não tem mais autoridade de expulsar o demônio pela autoridade de Jesus. E Satanás está desafiando, como Golias. Em Israel não tem homem? Cadê os guerreiros? Cadê o rei? E ele começou a debochar. Versículo 11. E ouvindo então Saul e toda Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se
temeram muito. Sabe por que tem muita igreja que não ora mais para a libertação? Sabe por quê? Porque eles têm medo, porque não tem mais a graça de Deus. Aí as pessoas vêm endemoniadas, ouve a palavra, ouve o louvor e vai embora. Porque elas temem. Porque não tem mais a graça de Deus, não tem mais a presença de Deus. Todo homem que perde a graça e o Espírito Santo, ele tem medo, como Saul sentiu medo. Porque Deus não estava mais com ele. Golias, guerreiro. Aí Saul começou a fazer propostas. É o que está acontecendo hoje na igreja. Tem pessoas que estão assumindo cargos porque ele está pagando para estar no altar. Saul começou a fazer proposta. O homem que matar Golias, eu darei Mical, minha filha, em casamento, e todas as riquezas do meu reino, e toda a sua família ficará isenta de imposto. Quem não queria? Que homem não queria casar com Mical, filha do rei Saul, tomado de riqueza, e toda a sua família ficaria isenta de imposto? Quem não queria? Hoje é diferente? Não. Tem igrejas que para você falar com o pastor, você primeiro tem que passar na secretária, para ver se tem vaga. Tem pastor que nem coragem de passar no meio das ovelhas ele tem. Ele já manda fazer uma porta para sair do escritório e já cair no altar. Quando acaba o culto, que ele manda os irmãos fechar o olho, ele já foi embora. Riquezas, isento de imposto. Golias desafiou durante 40 dias. De manhã e de tarde. Irmãos, 40 dias, ele afrontou a nação de Israel. Cadê os homens de Israel? É o que está acontecendo hoje. Sabe o que está acontecendo? Deus está precisando de homens e de mulheres de coragem. Para falar o verdadeiro evangelho. Que liberta, que salva, que transforma. É por isso que Satanás está desafiando as igrejas, hein? É por isso que você vê conflito entre os líderes nas redes sociais. Por quê? Estão deixando a graça e o Espírito de lado. Estão discutindo em meio à sociedade para ver quem sabe mais. O único que sabe tudo é Deus. O único que pode tudo é Deus. Não se iluda por alguns pregadores que eu e você vê na mídia. Não se iluda. Porque Satanás também atua nos lugares celestiais. Existe uma classe de demônio que trabalha dentro da igreja. E a Bíblia nos alerta que o falso profeta vai enganar até os escolhidos. E tem muito escolhido sendo enganado. É o que está acontecendo hoje. Qual era a arma de Davi para vencer Golias? Quem aqui já brincou com estilingue? Estilingue ou tiradeira? Eu cansei de matar passarinho, irmão. Ficava o dia inteiro no meio do mato, comendo araçá, maracujá laranjado, matando passarinho o dia inteiro, enchia a bolsinha. E depois chegava em casa, despenava ele, fritava para comer. Aí Deus fala assim: Davi, eu vou mostrar para todo mundo o que eu sou capaz de fazer. Você não vai usar arma nenhuma. Arma nenhuma. Você vai pegar a sua aljava, a sua bolsinha, pendurar vai até o ribeiro e separa 5 pedrinhas que foram lapidadas pela água. Quem lapida eu e você hoje?
a água que jorre do trono de Deus, águas purificadoras. Essa água onde passa, ela lapida eu e você. Quanto mais nós somos lapidados por Deus, mais aprovados nós somos. Deus vai lá e fala assim: pega 5 pedrinhas lapidadas, porque vai representar o meu filho Jesus. Davi chega lá, no vale, imagina um gigante, vamos pôr aqui a altura dele até no telhado. Eu vou me colocar como Davi. Olha só a diferença, olha a desigualdade. Isso porque eu estou em cima do altar ainda, hein? Imagina se eu descer. Olha a desigualdade. Golias 10 vezes mais alto do que ele, capacete, coraça, espada, escudo, cinto, sandálias entrelaçadas até o joelho, preparado, guerreiro. E Davi com um estilingue na mão e 5 pedrinhas. Sabe por que às vezes eu e você não vencemos os gigantes que se levantam na nossa vida? Porque não analisamos o ponto fraco do gigante. O Espírito Santo falou assim com Davi: Davi, observa o gigante que está diante de você. Aí ele começou a analisar, da cabeça até os pés. Ele estava todo protegido. Aí o Espírito Santo falou: preste atenção, Davi. Observa sobre a fronte dele, entre os olhos e a sobrancelha, está desprotegido. Quando eu ordenar, você vai lançar a pedra. Às vezes eu e você queremos agir sem que Deus ainda dê a palavra de autoridade para a gente ir. É por isso que às vezes a gente fracassamos. Porque queremos agir do nosso jeito. Davi esperou. Davi analisou. E quando Deus deu a ordem, lançou a pedra. Cai um gigante de quase 3 metros de altura no chão, diante um franzilinho, diante um ruivo, diante daquele que todos desfizeram dele. Cadê os irmãos agora que desfizeram de Davi? Cadê os irmãos que desfizeram de você? É muito fácil te julgar, é muito fácil te criticar, mas eles não estão quando você está lutando sozinho com o gigante. Aonde estavam os irmãos de Davi quando ele estava enfrentando o leão? Aonde estavam os irmãos de Davi quando ele estava enfrentando o urso? Aonde estavam os irmãos de Davi quando ele estava enfrentando Golias? Cai aquele homem no chão. Davi pega a espada de Golias, corta a cabeça dele e entrega para o rei. Hoje todo Israel e o mundo inteiro saberá que só existe um Deus. O Eu Sou, o Todo-Poderoso. Só em Deus, eu e você vamos obter vitória. Davi não venceu sozinho. Davi teve que lutar com Deus na frente. Deus pelejava por Davi. O versículo é 1 Samuel 17:40. Depois 1 Samuel 17, do 41 ao 46. Saul. Olha outro gigante que Davi teve que enfrentar. Sabe o que aconteceu? Depois de todos esses acontecimentos, Satanás entra no coração de Saul e fala assim: mata Davi. Porque Davi, o nome dele está sendo falado. Quantas pessoas querem matar você, a sua fé, porque Deus começou a te levantar. E o seu nome está sendo soado em vários lábios, em vários lugares. E quantas pessoas levantam para tentar te matar? Não foi diferente com Davi. Saul queria matar Davi. Esse aqui eu quero ler.
1 Samuel 19:1. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matasse Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Irmãos, preste atenção. O filho é sempre melhor do que o pai. Isso não é para o pai e a mãe ficar com vergonha, não. É bíblico. Jonatas era totalmente diferente do caráter de Saul. Porque Jonatas era amigo de Davi. E Jonatas sabia que Davi tinha um espírito do Deus vivo. E foi Deus que tinha escolhido ele. E ele não concordou. Ele não aceitou o que o seu pai tinha mandado fazer. Fim do rei Saul. Sabe qual foi o fim de Saul? Suicídio. Porque ele se sentiu envergonhado. 1 Samuel 31. Eu encerro aqui para a gente orar. 31, do 4 ao 6. Que diz assim: Então disse Saul a seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha este incircunciso. Ele estava com vergonha de ser morto, sabe por quem? Por Golias. Ele pediu o seu próprio soldado para tirar a vida dele. Incircunciso, me atravesse e escarnece de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e lançou sobre ela. É o que está acontecendo hoje. Muitos líderes estão sendo covardes. Davi reinou e Saul suicidou. Por quê? Não tinha humildade de reconhecer que a sua vez passou. É o que acontece hoje. Tem muitas pessoas que não reconhecem que a vez dele passou. Deus dá oportunidade para todo mundo. Mas tem pessoas que deixam a sua vez passar. O que aconteceu com Saul? Passou e ele suicidou. Para finalizar, e vendo, pois o seu pajem de armas, que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Sabe o que está acontecendo? Para finalizar a mensagem, quantos membros das igrejas estão morrendo com seu líder? Porque se o líder despertar, todas as ovelhas ficam dispersas. É por isso que você está vendo a ciranda de Satanás dentro da igreja. Irmãs desfilando de biquíni, pastores pregando de cueca em cima do altar, cantando músicas que exaltam a Meleque. E Deus, quando levanta homens e mulheres para falar a verdade, é a forma que você está vendo na igreja. Mas Deus está se levantando para cobrar dos falsos enganadores. Cuidado, não se iluda pela quantidade. Olhe para Jesus, que te escolheu, que te chamou, que te elegeu, e tem te levantado, e tem te sustentado, e tem te mantido de pé. Porque tem muitos que vão fazer como Saul e o seu pai.
suicidar espiritualmente. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Espero que Deus tenha falado com você como falou comigo. Não importa o gigante que tem se levantado contra você. E eu quero falar e ser mais ousado. Às vezes o gigante que vai se levantar contra você é dentro da sua casa. Vou te dar alguns exemplos. Esaú e Jacó, Sara e Agar, Ana e Penina, os 11 irmãos e José, são gigantes que se levantam da sua carne, do seu sangue, da sua parentela. Aí é que eu e você temos que estar preparados, com unção e sabedoria e discernimento, para vencer esse gigante. Amém? Fica de pé, vamos orar, pedindo que o Espírito de Deus, Ele nos encha do Espírito Santo. O pastor pregou aqui de manhã, é hora de eu e você buscarmos, enchermos do Espírito Santo, ser cheio da graça, da unção. É a unção e a graça que vai nos manter de pé. Seja cheio do Espírito Santo nesta noite. Rasga o teu coração nesta noite. Começa a ver o gigante que tem desafiado a sua fé cair por terra. Começa a ver o gigante que tem se levantado dentro da sua casa cair diante de você. E você canta um hino da vitória. Ore calabasubi candalabashai nandecai. Espírito Santo, que anda e percorre os 4 cantos desta terra. O Senhor que está em busca de verdadeiros adoradores, os pastores que aqui estão, começa a andar no meio do corredor, começa a profetizar sobre este homem, sobre esta mulher, o Espírito Santo, e começa a ouvir, como o dia de Pentecoste, o vento impetuoso. Começa a ouvir o barulho do vento do Espírito Santo. Começa a ouvir o Espírito Santo soprar sobre você. E canara sob anara cala sub corianda labandorecai. Relevante o comnai, labassumi canta labandoekenai. Espírito Santo, que nesta noite encha cada um de nós, todos os gigantes que têm se levantado contra nós nesta noite. Se levanta para cair, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Senhor, levanta este homem, levanta esta mulher. Talvez aqui, ó Pai, nesta noite, tem irmãs e irmãs pensando em desistir, em parar. Ainda não é a hora de parar. Assim como o Senhor falou com Moisés, diga o povo que marcha